Olá, seja bem-vindo a mais uma mesa redonda. Hola, sean muy bienvenidos a una nueva mesa redonda. E hoje essa mesa é especial em relação ao dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Y hoy esta mesa redonda es una mesa muy especial porque vamos a hablar de la conmemoración de la Reforma Protestante, ya que se acerca esta fecha de la celebración de la Reforma. E para tanto nós temos aqui um filósofo, Diogo Santana. Y para ya entrar en el tema, tenemos con nosotros un filósofo llamado Diego Santana. E um historiador, o Michel. Y a un historiador que es Michel. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Muchas gracias por estar con nosotros. E eu já vou começar perguntando para o Diogo, né, quem foi Martim Lutero e o que foi essa reforma protestante? Y ya voy a comenzar preguntando directamente a Diego, ¿quién fue Martín Lutero y qué es la Reforma Protestante? Bom, Martim Lutero, dentro das nossas igrejas, ele é reconhecido como um grande reformador. Bueno, Martín Lutero, dentro de nuestras iglesias, él es conocido como un gran reformador. Porém, antes, né, da reforma, ele foi um monge da ordem agostiniana. Mas, antes de él entrar a este tema de la reforma, él fue un monje de los agustinianos. Sim. Ele fazia parte de uma ordem agostiniana chamada de agostinianos mendicantes. Él hacía parte de una orden agustiniana llamada agustinianos mendicantes. Sim. E ele ingressa na ordem dos mendicantes, na ordem agostiniana dos mendicantes, por conta de uma promessa. Y él ingresa a esta orden mendicante por una promesa. Sim. Por conta de uma tempestade, com medo da morte. Se genera una tempestad grande y él con miedo de la muerte. Ele faz uma promessa a Santa Ana. A Santa Ana. E nessa promessa, ele diz que se ele sobrevivesse à tempestade, ele se tornaria monge. Y él en esta promesa dice que si él sobrevive a esta tormenta, él va a se tornar monje. Quando ele toma essa decisão, ele primeiro começa um conflito com a família que o queria advogado. Cuando él toma esta decisión, se inicia un conflicto en la familia de Martín Lutero, porque la familia lo preparaba para abogado. Ele ingressa na ordem agostiniana e lá ele começa a sua preparação para se tornar, de fato, um doutor das Sagradas Escrituras. Bueno, él ingresa a esta orden y comienza a prepararse para tornarse un doctor de las Escrituras. Porém, é muito curioso que a grande preocupação do Lutero, nesse momento, era a respeito da sua salvação pessoal. Mas é muito curioso porque la gran preocupación que tenía Martín Lutero en ese entonces era la preocupación de su salvación. Lutero era uma pessoa extremamente preocupada com a sua salvação pessoal. Lutero era alguien que se preocupaba mucho por su salvación. E por conta disso, há nos seus relatos um grande medo do inferno. Por consecuencia, él abre sus relatos. Um grande medo do inferno. Un gran miedo del infierno. Dizem alguns biógrafos do Lutero que alguns monges, ao passarem por sua cela, ao passarem por seu quarto, o ouviam debatendo com o diabo. Algunos monjes cuentan que cuando pasaban por el cuarto de Martín Lutero, escuchaban a Martín Lutero discutiendo con el diablo. Porém, nessas discussões havia
uma angústia, né? Ele se sentia culpado diante dos seus pecados. Mas en estas discusiones por parte de Lutero había una angustia, él se sentía culpable por sus pecados. Essa culpa que pesava ao coração do Lutero, ele descreve que por mais jejuns, por mais esforços que ele fazia no convento, nada aliviava o peso que ele sentia em seu coração diante da certeza que ele tinha da sua condenação naquele momento. Bueno, a pesar de todo lo que Martín Lutero hacía, ayunos, momentos de separación, nada de eso conseguía aliviar la incerteza que él tenía de su salvación. Até que, em torno mais ou menos de 1509, ele se torna doutor em teologia. Hasta que en el año 1509, él se forma como doctor de teología. E enquanto doutor em teologia, ele é habilitado a ter acesso ao texto bíblico. Y como él ya era doctor de teología, él tuvo el permiso, la autorización para llegar a los textos sagrados. O monge responsável por aquele convento dá ao Lutero a autorização para ministrar 2 cursos aos outros monges. Y el monje responsable de Martín Lutero le da la autorización para oficializar 2 cultos a los otros monjes. Um curso que ele ministra naquele momento é um curso sobre filosofia aristotélica. Y el primer curso que él ministra es el curso de filosofía aristotélica. Sim. E o segundo curso é justamente sobre a Carta aos Romanos. Y el segundo curso es precisamente de la Carta de los Romanos. Quando ele lê a Carta aos Romanos, particularmente no capítulo 1, de que o justo viverá pela fé. Cuando él lee la Carta de los Romanos, específicamente en el capítulo 1, que dice que habla que el justo vivirá por la fe, ele descreve que isso mudou a vida dele. Él describe que al leer este texto su vida fue mudada. E ele percebe que se o justo vive pela fé, se somente pela fé se agrada a Deus. Y él percibe que si el justo vive por la fe, es que solamente por la fe se agrada a Dios. Todos os esforços que ele havia feito para tentar galgar a sua salvação, para tentar alcançar a sua salvação, eram inúteis. Todos los esfuerzos que él había hecho para garantizar su salvación eran inútiles. Lhe bastava a fé. Y solamente se necesitaba la fe. O que essa compreensão vai produzir em Lutero vai dar início à ideia da reforma. Lo que él comprendió de este texto da inicio a lo que es la reforma. Partindo dessa inquietação interior, ele vai observar o que está acontecendo ao seu redor dentro da igreja. Bom, partiendo de esta inquietud, él comienza a observar lo que está aconteciendo alrededor de la iglesia. E ele, antes dessa constatação, ele vai até Roma para tentar ganhar uma certa compreensão papal a respeito dessa angústia que ele sentia. Y antes de iniciar todo esto, él se dirige a Roma para conseguir una autorización papal para aliviar esa angustia que él sentía. Só que o que ele percebe é que o Papa e a Igreja não podia resolver isso que acontecia dentro dele.
Y lo que él entendió y percibió que el Papa ni la Iglesia conseguían aliviar lo que él sentía dentro de sí. E quando acontece essa transformação por conta do acesso ao texto bíblico e por conta do curso de Aristóteles, sobre Aristóteles, Cuando ocurre esta transformación por consecuencia del texto que él leyó, que el justo por la fe vivirá, y por el curso que él daba de Aristóteles, ele vai produzir em 1517, antes das 95 teses, 97 teses contra a filosofia escolástica. 97 tesis contra filosofía Escolástica. escolásticas. O que essas 97 teses, que são anteriores às 95, ensinam, basicamente? ¿Qué enseñan estas 97 tesis con diferencia a las 95 tesis escritas antes? As 97 teses basicamente ensinam que, porque uma das consequências nessa relação entre Aristóteles e as Sagradas Escrituras, entre o texto bíblico, ele vai perceber que ele vai, primeiro, odiar Aristóteles e amar as Sagradas Escrituras. Repita, por favor, que... Nesse texto, ele vai, nessa síntese que ele faz contra a filosofia escolástica, en esta síntesis que él hace en la filosofía escolástica, ele vai reagir contra Aristóteles e a favor das Sagradas Escrituras. Él va a reaccionar contra Aristóteles y a favor de las Sagradas Escrituras. Ele defende, contrário ao espírito de sua época, él defiende contrario al espíritu de esa época, que razão e revelação não se relacionam. Que razón y revelación no se relacionan. Porém, cabe aqui ressaltar, quando ele fala em razão, ele não está falando de uma razão abstrata. Mas es importante resaltar que cuando él habla de la razón, no está hablando de una razón abstrata. Ele está falando contra o instrumento que a filosofia de sua época utilizava para interpretar a revelação, que era a filosofia Él está hablando del instrumento que la filosofía en esa época utilizaba para la revelación. O que ele queria dizer é, não se pode misturar a filosofia aristotélica com a razão, com a revelação bíblica. Lo que él estaba queriendo decir es que no se puede mezclar a filosofia aristotélica, la filosofía aristotélica com a revelação bíblica. Con la revelación bíblica. Que é justamente o espírito de sua época dentro da teologia. Que es justamente lo que el espíritu en esa época producía. Isso é um dos elementos. O segundo elemento que esses textos vão enfatizar é que as obras são inviáveis para se agradar a Deus. Esto es una de las consecuencias desse texto, é que as obras de este texto é que as obras não são suficientes para agradarmos a Deus, para garantir de que las obras no son suficientes para agradar a Dios. De que o homem por si mesmo não pode garantir a sua salvação. De que el hombre por sí mismo no puede garantizar su salvación. A não ser pela fé naquele que agradou perfeitamente a Deus por nós, que é Jesus Cristo. A no ser en aquel que intercede por nosotros, que es Jesucristo. Quando Lutero escreve essas 97 teses contra a filosofia escolástica, cuando Lutero escribe estas 97 tesis contra la filosofía escolástica, ele está rompendo
com todo o arcabouço, com todo o material teológico de sua época. Está rompiendo con todo el material teológico de esa época. Ele está enfatizando que todo instrumental filosófico para se ler a Bíblia, e principalmente o Novo Testamento, é inútil. Está diciendo que todo el material que se utilizaba para leer la Biblia en ese entonces, especialmente el Testamento, es inútil. E, por fim, uma outra característica é que ele vai... A cultura teológica daquele momento enfatizava um tipo de pensamento. Bom, la cultura teológica en ese enfatizaba otro tipo de pensamiento chamado de sinergismo. llamado de sinergismo. O sinergismo enfatiza que a salvação é uma cooperação mútua entre o homem e Deus. O sinergismo dice que la salvación es una cooperación mutua entre el hombre y Dios. Isso implica, como consequência, afirmar que o homem, que há algo no homem que não foi completamente afetado pela queda. Esto implica em afirmar que há algo no homem en afirmar que hay algo en el hombre que não foi completamente afetado pela queda no Éden. Que no fue completamente afectado por la pérdida en el Edén. Que ainda há algo puro ou inocente na identidade humana. Que aún hay algo puro e inocente en la identidad humana. A igreja enfatizava que era a razão. La iglesia decía que era la razón. E por isso se havia justificativa de que todos os outros povos que faziam uso da sua razão poderiam intuir o sagrado. Y por eso se decía que todos aquellos, los otros pueblos que hacían uso de la razón, poderiam intuir ou chegar a Deus de alguma forma. Podían llegar a Dios de alguna forma. É por isso que a igreja se utilizava dos gregos, particularmente. Es por eso que la iglesia la utilizaban los griegos particularmente. Diego, deixa eu fazer uma pergunta. Então, esse conceito do sinergismo, ele derruba toda essa teologia da graça que a gente costuma falar, né? De um favor que não é merecido. Sim. Essa intuição deles, essa questão de o homem não ter perdido nada com a queda, ou de ter perdido só uma parte. Muito interessante isso que você falou. Sim. O Lutero, ele vai justamente pela via inversa. Ele vai dizer... Lutero vai justamente por la via inversa. Ele vai afirmar um pensamento chamado de monergismo. Lutero vai afirmar um pensamento chamado de monergismo. O que o monergismo enfatiza? O que o monergismo enfatiza? Que o homem foi completamente afetado pela queda. Que o homem foi completamente afetado por la pérdida. O que isso implica? Que isto implica? Que tudo que nós fazemos, inclusive o bem, que todo lo que nosotros hacemos, y esto incluye el bien, não pode nos garantir a salvação. no nos puede garantizar la salvación. Somente, e nisso Lutero entende que ele faz uma separação entre fé e moral. Y Lutero entiende bien esto, lo que es la separación de la fe y lo moral. Por conta dessa corrupção total. Por cuenta de esta corrupción total. Partindo disso, ele vai dizer o seguinte: não importa a moral que eu tenha, seja muito bom, seja muito ruim. Partiendo de esto, Lutero va a decir lo siguiente: no importa la moral que tenga, sea muy buena o sea muy mala. Todos nós necessitamos de Cristo para nos salvarmos. Todos nosotros necesitamos de Cristo para
E aí é perfeito aquele versículo da carta aos Romanos, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sim. Y aquí es perfecto ese texto ahí en la carta de los Romanos que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eu queria ouvir um pouquinho agora um outro olhar, né? O olhar do historiador, que é um encaixe perfeito caminhando junto com a filosofia para a gente ter essa compreensão a respeito da reforma. E eu queria Me gustaría escuchar la parte de la unión de la filosofía y la historia, que encaja perfecto. O Diogo já falou para a gente que, na verdade, não começou com as 95 teses, né? Que o movimento protestante começou muito antes. Eu queria que o Michel, com esse olhar historiador, pontuasse para a gente os primórdios da reforma, como que surgiu e aproveitasse, já falasse um pouco sobre essas 95 teses de Lutero. Como é que foi que... E aí, Diogo, você pode, inclusive, ajudar, porque começou com essas 97, né? E aí depois findou-se nas 95. Eu queria ouvir de vocês, e agora especificamente do Michel, falando sobre essa questão histórica, pontualizar historicamente a reforma protestante. Bom, pessoal, vamos lá. Bueno, vamos aí a hablar. A reforma, na verdade, ela tem dois antecessores. La reforma, la verdad, ya tiene dos antecesores. A história reconhece John Wycliffe La historia reconoce a John Wycliffe e Jan Hus. y Jan Hus. Isso. Um inglês Un inglés e um tcheco. y un Tcheco, da República Tcheca. Un inglés Não y un existia na checo. época, né? Isso. Eles já no século XIV Él ya en el siglo XIV criticavam criticaban isso, eles criticavam a postura da Igreja Católica, la postura de la Iglesia Católica, o clero católico, el clero católico, a corrupção la corrupción e a sua forma de comunicar o Evangelho. y la forma de comunicar el Evangelio. Para eles, o cristianismo católico Para ellos el cristianismo católico havia perdido se había perdido e, portanto, era necessário voltar ao cristianismo primitivo. y se hacía necesario volver al cristianismo primitivo. E eles já propunham no século XIV Y ellos ya proponían en el siglo XIV uma reforma dessa igreja, una reforma de esta iglesia, mais preocupada com os pobres, más que se preocupase por los pobres, com os humildes por los humildes, e como única regra de fé e prática. y la Biblia como única regla de fe. As 95 teses Las 95 tesis são, na verdade, uma crítica a uma prática que a Igreja Católica estava implantando no século XV e XVI. son la verdad una crítica de lo que la iglesia estaba implantando en el siglo XVI. Las 95 tesis. Isso, que era a venda das indulgências, Que era la venta de las indulgencias, que era o perdão de pecados. que era el perdón de pecados. Então, a 95 teses, basicamente, Entonces las 95 tesis básicamente é um tratado de Lutero, um tratado teológico, né? Porque ali tem bases teológicas, ele procura provar pela Bíblia. es un tratado teológico que Martín Lutero busca probar a través de la Biblia De que o perdão de pecados de que el perdón de los pecados era um direito do crente.
era un derecho del creyente e que necessariamente y que necesariamente esse poder não deveria estar na mão dos padres ou do Papa. ese poder no podía estar en las manos del padre o del propio papa. E por isso ele fazia contra essa venda de indulgência Y por eso las críticas que él hacía en contra de la venta de la indulgencia atingia também o Papa. apuntaba también al papa. Por isso ele foi convidado a ir a Roma para se explicar. Por eso él fue llamado a ir a Roma para explicar. E não retrocedendo de suas ideias, Y no retrocediendo, claro, de sus ideas, ele foi excomungado él fue excomulgado e passou ali a viver sob a proteção dos príncipes alemães. y pasó a vivir bajo la protección de los príncipes alemanes. E para a gente terminar, Y para terminar, as 95 foram na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. las 95 tesis fueron pegadas en la Catedral De Wittenberg. de Wittenberg, Alemania. Isso. Local onde ele ministrava aulas de teologia, onde ele ensinava. Local donde él daba clases de teología. Gente, sensacional. 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 A gente ouvindo a história, tudo faz mais sentido, né? E aí Cuando escuchamos la historia, esto nos hace más sentido. Agora, eu queria que vocês me esclarecessem. Essa pergunta é para os dois, que eu acho que também o pessoal que está assistindo a gente ficou com essa dúvida. Como é que foi essa crescente, né? Porque começou com as 97 e aí ele pregou as 95. Como é que foi essa transição das... Porque as 97 era uma crítica à filosofia aristotélica. E aí, ao final, as 95. ¿Cómo se dio este cambio? Empezó con las 97 y después se fue a las 90. Me gustaría escuchar a ustedes hablando cómo se dio este cambio. Diogo. Yo. Assim, as 97 teses... Las 97 tesis... basicamente, era uma preocupação da maneira de se fazer teologia daquele momento. Era básicamente la preocupación de la manera en que se hacía teología en ese tiempo. O Lutero, quando ele foi convidado pelo responsável pelo monastério onde ele vivia, cuando Lutero fue invitado por el responsable del monasterio donde él vivía para oferecer um curso sobre filosofia aristotélica e o outro sobre o Novo Testamento, para ofrecer un curso sobre filosofía aristotélica y el otro curso del Nuevo Testamento, ele teve que se aprofundar tanto em Aristóteles quanto no Novo Testamento. Él tuvo que profundizar tanto en Aristóteles como también en el Nuevo Testamento. E o que ele percebeu era que uma coisa é completamente incompatível com a outra. Y lo que él vio que una cosa era totalmente incompatible con la otra. E ele passa a odiar Aristóteles. Y él pasa a odiar a Aristóteles. Mas é preciso recordar algo. Mas es necesario recordar algo. Ele foi um monge agostiniano. E existia uma rixa entre agostinianos e aristotélicos. Y había un conflicto entre agustinianos y aristotélicos. Existia uma maneira de se fazer teologia de maneira agostiniana. Había una manera de hacer teología de manera agustiniana. E outra de maneira aristotélica ou tomista. O otra de manera aristotélica o tomista. Os agostinianos eram muito influenciados pelo Platão. Los agustinianos eran muy influenciados por Platón.
enquanto que os tomistas por Aristóteles. enquanto que los tomistas por Aristóteles. Partindo desse conflito prévio, Partiendo de este conflicto previo, o Lutero, como agostiniano, vai iniciar uma guerra contra a teologia com viés aristotélico. Lutero, como agustiniano, él inicia una guerra contra la teología aristotélica. Ele vai dizer, olha, tomismo não é teologia. Él va a decir, tomismo no es teología. Por conta disso, a razão aristotélica Por cuenta de esto, la razón aristotélica não condiz com a Bíblia. no estaba condiciendo con la Biblia. Não se pode ler a Bíblia com Aristóteles. No se puede leer la Biblia con Aristóteles, Se lê a Bíblia com a fé. sino que tenemos que leer la Biblia con la fe. Mas o que isso tem a ver com Agostinho, por exemplo? Mas, ¿qué tiene que ver esto con Agustino? Agostinho interpreta a fé como amor a Deus. Agustín como amor hacia Dios. É uma paixão para o eterno. Es una pasión por lo eterno. E isso tem uma origem platônica. Y esto tiene un origen platónico. O amor é o elemento que nos move. El amor es el elemento que nos mueve. Porém, para Agostinho, Entonces, para Agustino, existem dois tipos de amores. existen dos tipos de amor. O amor a Deus El amor a Dios e o amor a si. y el amor a sí mismo. O amor a si é perigoso. El amor a sí es peligroso. Porque é o amor voltado às coisas temporais e finitas. Porque es un amor voltado a las cosas temporales y finitas. Por conta disso, é um amor que sempre corre o risco da perda. Por cuenta de esto, es un amor que siempre está corriendo el riesgo a perder. Se eu amo o que é finito, eu sei que vai acabar. Si yo amo lo que es finito, sé que un día va a terminar. Porém, amar a Deus é encontrar a segurança num bem que nunca acaba. Mas, por otra parte, amar a Dios es encontrar la seguridad en un bien que nunca se termina. É isso que o Lutero procurava a respeito de sua salvação. Era esto lo que Martín Lutero estaba buscando con respecto a su salvación. E ele vai entender que a igreja, enquanto instituição, não poderia oferecer isso para ele. Y él entiende que la iglesia como institución no puede ofrecer esto para él. É quando nasce as 95 teses, que é justamente o contraponto das 97. Es ahí cuando nacen las 95 tesis, que es lo contrario a las 97. Es el contrapunto a las 97 tesis. Enquanto as 97 são um grande panorama, um grande discurso a respeito da salvação da alma pessoal. Las 97 tesis son un discurso de la salvación personal. As 95 se referem como a igreja não pode oferecer essa salvação pessoal. Las 95 se refieren a cómo la iglesia no puede ofrecer esa salvación. É basicamente isso. Es básicamente esto. Isso é muito incrível. E agora faz muito sentido, inclusive, a gente ver essa raiz dicotômica, inclusive na igreja na atualidade. Eu já acabei aqui com o meu script, já baguncei tudo, porque está fluindo de uma maneira tão maravilhosa. Eu queria que um dos dois falasse um pouco sobre a diferença entre a doutrina reformada e a doutrina da época, né? Mais precisamente a doutrina católica da época, né? Nessa igreja que Lutero rompe, né, com ela, rompe, entre aspas, né, para poder criar essa doutrina reformada.
A história, me permite aqui, a história, ela tem uma visão sobre a reforma protestante de que La historia tiene una visión sobre la reforma protestante a princípio não ter com a instituição, y habla de que ella al principio no quiere romper con la institución, mas ela quer reformá-la. mas ella quiere reformarla. Michel, isso aí que você está falando é muito importante, sabia? Porque os desdobramentos acontecendo e que chegaram para nós até hoje, a ideia que a gente tem é de que foi um basta, um rompe, né? Inclusive, quando a gente pensa em Lutero, a gente pensa em Lutero como o cara que teve a coragem, que foi lá e que rompeu. Então, é muito importante você estar sinalizando isso para a gente com esse olhar, a gente compreender, né, que não foi uma tentativa de rompimento, foi meio que remodelar, né? Se é que se pode dizer assim. É um grito de dentro, né? Como o Diogo explicou. É um grito que vem de dentro, assim como o Diego explicou. Não tinha como princípio um rompimento, mas sim uma reforma que levaria a igreja de volta às suas origens. Esto no tenía como principio romper la estructura, sino como fortalecer a la iglesia. Isso. E a partir daí você tem o rompimento, porque essa ideia de evangelho católico. Y a partir de ahí se genera el rompimiento, porque esta idea de evangelio y católico a filosofia, o espírito da época da Igreja Católica não admite essas reformas. La filosofía de esa época no admite as reformas. Las reformas. Então ela prefere romper, abafar, ela prefere extirpar esse tipo de pensamento. Entonces ella prefiere romper, sacar este tipo de pensamiento. E é a partir daí que Lutero, então, abraça a ideia de que era necessário, então, criar uma voz dentro do cristianismo. Y es a partir de ahí que Martín Lutero decide crear una voz dentro del cristianismo que não estaria mais ligado à instituição Igreja Católica Apostólica Romana. Que no estaría más ligada a la institución Iglesia Católica Apostólica Romana. E a partir daí ele funda o que a gente conhece como doutrina luterana. Y a partir de ahí se funda lo que nosotros conocemos como la doutrina luterana. Sim, que vai romper com a Igreja Católica e iniciar um novo caminho. Que va a romper con la Iglesia Católica e iniciar un nuevo camino de enseñanza. De pregação da palavra, baseado no sacerdócio universal do crente. Y la predicación de la palabra basado en el sacerdocio universal del creyente. E isso fica muito claro quando da tradução da Bíblia para o alemão. Y esto está muy claro en la traducción de la Biblia para el alemán. Porque a Bíblia, a monopólio da leitura bíblica, ela era para os padres e dos padres para as congregações. Porque el monopolio de la lectura bíblica era exclusivamente para los padres y los padres la ejercían sobre sus predicaciones. E com a Bíblia na língua vulgar, né, como eles chamavam, y una Biblia en la lengua vulgar, comum, como ellos llamaban, possibilitou um crescimento que eu posso resumir de teologia protestante. Trajo el esclarecimiento de lo que yo resumo como la teología protestante. É isso. Es esto.
Muito bom, Michel. Muito bom. Gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre os impactos da reforma. E quando eu pergunto sobre impactos, eu pergunto tanto educação, filosofia, economia, política, e especialmente para a cultura ocidental. Então, vamos lá. Bom, o grande diferencial da reforma que vai produzir, eu acho, todas as outras consequências, é que a reforma ela vai enfatizar ou dar voz à ideia de eu, ou a ideia de subjetividade, né? É o grande marco, num sentido filosófico, né, da reforma, e que, por isso, vai abrir as portas da modernidade, do pensamento moderno. O pensamento moderno é um pensamento onde se origina a ideia de subjetividade, de individualidade. E, por conta disso, nós não tem como pensar reforma sem também falar em filosofia alemã. Toda a filosofia alemã tem sua origem na reforma protestante, por conta do impacto, né, que a reforma vai produzir, né? E nesse impacto nós pensamos em filósofos como Kant, com a ideia de esclarecimento, nós pensamos em Descartes, com a ideia do cogito, do eu individualizante. Grande parte da filosofia alemã é herdeira, direta ou indiretamente, da ideia de reforma, né, da reforma protestante. Isso em primeiro momento, né? O segundo momento é justamente sobre o projeto da reforma, como o Michel chegou a comentar brevemente, né? Nós temos a ideia de leitura da Bíblia, de que o indivíduo tem a condição, enquanto crente, ele tem a sua própria condição de se relacionar individualmente com Deus, mas ele só pode fazer isso através do texto bíblico, né? Então é preciso haver uma tradução para a língua daquela pessoa, né, do texto bíblico, para que ele tivesse acesso ao texto e para ter a sua comunhão individual com Deus. Porém... Desculpa, por falar em tradução, a gente está aqui tão inebriado com esse conteúdo que a gente esqueceu de traduzir. Traduz, Aline, traduz. É verdade. Por favor, perdónanos, es que están tan contentos y tan maravillados con este contenido que se nos ha olvidado de traducirlos. Entonces, perdónanos. Otra vez, Diogo va a hablar con respecto a eso, con respecto al nacimiento de la filosofía alemana, y para que ustedes también puedan desfrutar de esta maravilla. Sim. Então, vamos do início, né? Uma das primeiras características da reforma no âmbito da cultura é a ênfase no eu. Una de las primeras características de la reforma de la cultura tiene referencia con el yo. Que é justamente o ponto de partida da modernidade. Que es justamente el punto de partida de la modernidad. Quando Lutero enfatiza que a relação com Deus se dá individualmente, pero hace énfasis que la relación con Dios se da individualmente. Ele abre as portas para toda uma reflexão sobre quem é esse eu. Él abre las puertas para una reflexión sobre quién es ese yo. O que o Lutero faz no âmbito da reforma para a cultura é promover uma autonomia entre as esferas. Lo que Lutero hace con respecto a la cultura é promover uma autonomia entre as esferas. Es promover una autonomía entre las esferas divina e humana. Divina e humana. Deus e o homem estão divorciados. Dios y el hombre son divorciados por conta da queda. Por cuenta.
E nesse divórcio, a razão humana Y en este divorcio la razón humana é autônoma es autónoma das leis das leis divinas. de las leyes divinas. Ela funciona por suas próprias leis, Ella funciona por sus propias leyes, o que não significa para Lutero algo bom, lo que esto no significa para Lutero algo bueno, mas sim que nós somos seres racionais, porém, e por conta disso, autônomos. mas sí que nosotros somos seres racionales E por conta disso, autônomos. y por cuenta de esto autónomos. Autonomia significa abandono. Autonomía significa abandono, E nesse abandono do homem em relação a Deus, y en este abandono con relación a Dios, nós nos comportamos como Caim. nosotros nos comportamos como Caín. Nós construímos as nossas cidades. Nosotros construimos nuestras ciudades. Nós construímos as nossas civilizações. Nosotros civilizaciones. Nós construímos a nossa cultura. Nosotros construimos nuestra cultura Industrializada, industrializada, racionalizante, racionalizadista, porém sem Deus. más sin Dios. É nesse aspecto que o Lutero entende que a cultura ela implica em todo essa autonomia da identidade humana. En este aspecto, Martín Lutero entiende que la autonomía, A cultura é um produto da autonomia humana que la cultura es un producto de la autonomía humana em relação a Deus. en relación a Dios. E essa vai ser a preocupação da filosofia alemã, de uma forma geral. Y esta es la preocupación de la filosofía alemana de una forma en general. Quem é esse eu autônomo? ¿Quién es ese yo autónomo? Do ponto de vista da subjetividade, Del punto de vista de la subjetividad, do ponto de vista da cultura, del punto de vista de la cultura, do ponto de vista da existência. del punto de vista de la existencia, O que vai resultar em movimentos como o existencialismo, por exemplo. lo que va a resultar en movimientos como existencialismo, por ejemplo. Tudo isso é um produto direto ou indireto da reforma. Todo esto es un producto directo e indirecto de la reforma. A ideia de um sujeito autônomo tem sua origem na reforma, La idea del sujeto autónomo tiene su origen en la reforma, que é a porta de entrada da modernidade. que es la puerta de entrada de la modernidad. No âmbito... E aí nós chegamos a uma outra conclusão. Nosotros llegamos a otra conclusión. O grande objetivo da reforma seria alcançar ou fazer com que todo homem adquirisse a sua autonomia diante de Deus, a sua relação com Deus. El gran objetivo de la reforma es hacer que todo hombre tenga la autonomía en su relación con Dios. De que não dependesse de nenhuma outra instância, de nenhum intermediário. Y que no dependiese de ninguna otra existencia diario. Isso, do âmbito da cultura, promoveu grande movimento chamado de secularização. Esto promovió un grande movimiento de la secularización, que num âmbito que pode ser dividido em algumas correntes. que puede ser dividido en algunas líneas. Numa delas, partindo da ideia de que o eu se relaciona diretamente com Deus, una de ellas es partiendo de la línea de que el yo se relaciona directamente con Dios. Se enfatiza certo misticismo. Se enfatiza un cierto misticismo. Uma certa relação apaixonada. Una cierta relación apasionada.
Uma outra vertente seria justamente o inverso. La otra corriente sería lo contrario, lo inverso. Há um crescimento muito forte do ateísmo, Hay un crecimiento muy fuerte del ateísmo, justamente por conta dessa preocupação com uma relação individual com Deus. justamente por consecuencia de la relación entre, Dessa relação individual com Deus. de esta relación individual con Dios. E isso vai conduzir, eu acredito, grande parte da modernidade para o mundo contemporâneo. Esto va a conducir, creo yo, para el mundo contemporáneo. Talvez Perfeito. Você, inclusive, já respondeu a pergunta que eu ia fazer sobre essa relação, né, entre reforma e ateísmo. Ficou muito, muito claro. Eu queria aproveitar esse gancho e perguntar para o Michel. O objetivo foi alcançado da reforma? A gente precisa reformar de novo? Precisa de uma nova reforma? O que você acha? O Diogo falou muito bem sobre essa questão do contato individual do homem com Deus. Bueno, Diego habló muy bien en la cuestión del contacto de la relación individual del hombre con Dios. A necessidade a não necessidade de um sacerdote que faça esse caminho. La no necesidad de un sacerdote que haga este camino de conexión. Isso vai gerar dentro da igreja evangélica um espírito de pouca união. Va a generar dentro de la iglesia evangélica un espíritu de poca unión, em que o que vale é a visão do ministério A ou B. que dice que lo que vale es la misión del ministerio A o B. Interpretação de como esse evangelho deve ser vivido. Y la interpretación de cómo el evangelio está siendo vivido. Isso vai colocar as igrejas evangélicas modernas, atuais, Esto va a colocar a las iglesias evangélicas actuales diante da possibilidade de não coerência entre o que se prega e o que se vive. delante de la posibilidad de la no coherencia de lo que se predica y lo que se vive. Porque o mundo hoje ele não acredita mais só no que a igreja fala. Porque el mundo hoy no cree más en lo que la iglesia habla, mas no que ela vive. más en lo que ella vive. Então, quando há uma distância entre o que a igreja fala e o que ela vive, Entonces, cuando hay una distancia en lo que la iglesia habla y lo que la iglesia vive, a nossa sociedade moderna, contemporânea, pós-modernidade, leva essa dicotomia. Nuestra ciudad moderna lleva esta dicotomia, essa diferença entre discurso e realidade, esta diferencia entre discurso y realidad, há um distanciamento cada vez maior, a un distanciamiento cada vez mayor da sociedade com a igreja. De la sociedad con la iglesia. E aí é necessário a gente pensar o que motivou a reforma de Lutero. Y aquí es necesario nosotros pensar qué motivó la reforma de Lutero. Era a forma com que a igreja se portava e como a igreja comunicava o evangelho. Era la forma como la iglesia se portaba y comunicaba el evangelio. E hoje a pergunta, se é que precisa de uma reforma, estamos repetindo os mesmos erros que a Igreja Católica cometeu antes da reforma?
Y hoy nosotros debemos preguntarnos si necesitamos una nueva reforma, si es que nosotros estamos cometiendo los mismos errores, Escândalos, todo tipo de comunicação política escusa, escándalo, todo tipo de comunicación comunicação política, escusa, excusas. onde essa igreja evangélica vai chegar? ¿A dónde esta Aonde ela iglesia quer chegar? evangélica va a llegar? Nos Estados Unidos, a gente vê uma presença muito forte nas eleições americanas de uma direita evangélica, En los Estados Unidos nosotros vemos una presencia de los evangélicos isso, de direita, de derecha isso, muito forte nas eleições. muy fuerte en las elecciones. Aqui no Brasil, o espírito foi importado, né? A gente está importando esse espírito Aquí da en Brasil, necessidade. aquí en Sí. Brasil ese espíritu está siendo importado Para que a igreja também se associe à política para que la iglesia también se asocie a la política e a posição dos valores cristãos y a partir de ahí se genera una imposición para los valores cristianos a toda a sociedade, para toda la sociedad, colocando em xeque colocando en jaque valor básico do iluminismo, un valor básico del iluminismo, que também foi combustível da reforma, que también fue un combustible de la reforma, que é a separação de igreja e Estado. que es la separación entre iglesia y Estado. Então, eu acredito Entonces yo creo que a pergunta que deve se fazer, as 95 teses que hoje a gente deve elaborar, que la pregunta que debemos hacer y las 95 tesis que debemos elaborar é que igreja nós queremos ser. es qué iglesia nosotros queremos ser. A Igreja Católica da Idade Média La Iglesia Católica de la Edad Media ou abraçar do século XVI? o abrazar la reforma del siglo XVI. Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Esta es la pregunta que yo dejo para ustedes. Olha, essa bola quicando que você deixou aí, você vai ter que voltar aqui para depois desenrolar isso. Porque, que igreja nós queremos ser? O que nós, como crentes em Jesus, estamos buscando diante de todos esses ensinamentos que a gente tem recebido ao longo da história da humanidade, né? Fica aí já o convite para você voltar para falar de que igreja nós devemos ser, porque eu acho Na Idade Média havia um conceito de cristandade. En la Edad Media había un concepto de cristiandad, onde quem não fizesse parte da cristandade donde quien no hacía parte de la cristiandad era considerado marginal. era considerado un marginal. Isso, estava à margem dessa sociedade. Estaba al margen de la sociedad. Onde não havia pregação do evangelho, Donde no había predicación del evangelio, mas pregação de modo de vida, más predicación de un modo de vida, de pensar de pensamiento, e de moral de moral, que era imposta para essa cristandade. que era impuesta para esta cristiandad. Então, a gente tem que pensar que queremos uma igreja que impõe os seus valores, Nosotros tenemos que pensar si queremos una iglesia que impone sus valores ou que os prega e os vive. o Que os prega e os vive. que los... No entendí esa parte.
Sim, Que sim. los Ou predique, queremos que ser los... uma igreja que prega e também vive. Também vive ¿O o queremos seu ser una dia a iglesia que dia predica y vive? e vive o evangelho. Que vive el evangelio. Por isso que não tem uma... por isso que hoje a igreja Por eso que hoy la iglesia tem dificuldade tiene dificultad em se comunicar en comunicarse com o mundo pós-moderno. con el mundo postmoderno. Você sabe que essa é realmente da igreja na comunicação com a pós-modernidade. Eu acredito que a igreja, infelizmente, não se preparou para essa comunicação. E precisa rever algumas coisas, né? Gente, muito obrigada. Muito obrigada de coração. Eu saio daqui enriquecida e também confrontada a fazer melhor e a rever todos esses conceitos e tudo isso que tem acontecido na igreja pós-moderna. Precisamos rever algumas coisas. Obrigada pela generosidade de compartilhar esse conteúdo conosco, de trazer esse esclarecimento para nós, e obrigada a você também que esteve aqui com a gente até agora, e eu espero que você saia daqui também tão enriquecido quanto eu, né? E também tão impactado em ser esse agente de transformação como eu fui nessa tarde. Ale, muito obrigada por ser nossa intérprete. Deus te abençoe. E eu fico por aqui nessa noite. Muito obrigada. Eu peço também que você não deixe de se inscrever nos nossos canais, no Facebook, no Instagram e no nosso canal do YouTube. Esse conteúdo, compartilhe, porque com certeza ele vai fazer diferença na vida de quem assistir. Um abraço e até mais. Tchau!